Eu dou aula de matemática há 5 anos, mas quem me conhece agora não imagina que eu entrei na faculdade de engenharia sem saber basicamente nada de matemática. Sério, eu entrei na engenharia e não sabia nem somar uma fração, reprovei em cálculo 1 terrivelmente, mas depois superei isso. Passei em cálculo 1 gabaritando 2 provas, me tornei monitor por 2 anos e comecei a dar aula de matemática em um cursinho e atualmente na internet. Tudo isso depois de um ensino médio horrível e sem aprender quase nada de matemática. E aprender matemática é bom, né? Porque já pensou, você tá lá no supermercado, você recebe um troco errado e não consegue conferir porque você não tem capacidade de fazer a conta rapidamente. Assim, você perde dinheiro por não saber matemática. Por isso eu vou contar para você agora como que eu aprendi matemática rapidamente e hoje eu consigo ensinar essa matéria. Dessa forma, você também vai conseguir aprender, vai poder usar na sua vida e com certeza não vai perder dinheiro por não conseguir fazer a conta do troco. Hoje, dando aula de matemática, muitas pessoas imaginam que eu sempre tive muita facilidade com essa matéria, que eu sempre fui um grande gênio, que no ensino médio eu tinha notas muito altas e coisas do tipo. Se bem que até o final do ensino fundamental, até ali a 8ª série, eu sempre me dei muito bem com a matéria. Eu sempre tirei boas notas em matemática, a minha média ficava na faixa de 90, 100 pontos, isso era algo normal. Porém, quando eu entrei no ensino médio, devido às más companhias, querendo ou não, as minhas notas reduziram um pouco. Não que reprovei em algum momento ou corri risco, mas ao invés de ficar ali com 90, 100 pontos, eu ficava na faixa de 70, 75, 65, então essas eram as minhas notas. Um ponto importante foi a questão das más companhias, mas outra coisa que corroborou muito foi o ensino médio muito fraco que eu tive. No último ano do ensino médio, para vocês terem uma noção, a professora ela era extremamente ruim, capacitada, um pouco também por conta da estrutura de ensino, mas ao invés de ela passar, por exemplo, avaliações sobre os conteúdos, a minha última avaliação no ensino médio de matemática foi um trabalho sobre Pitágoras, onde eu tive que falar sobre a vida de Pitágoras. Pensa comigo, o que isso tem a ver com a matemática? Que tipo de conhecimento isso vai agregar se o objetivo ali é aprender matemática? Além disso, as próprias avaliações também eram ridiculamente fáceis. Qualquer pessoa que tinha uma noção, às vezes, das fórmulas, fórmula de Bhaskara e coisas do tipo, conseguia tirar uma boa nota da mesma forma. Como eu mencionei, a minha última prova nem foi uma avaliação, então isso mostra o quão terrível foi o meu ensino ao longo dos últimos anos do ensino médio, e dessa forma a minha base para entrar na faculdade foi muito fraca. Como eu já mencionei em outros vídeos, algumas pessoas até questionaram esse fato. Quando eu ingressei na faculdade de engenharia elétrica, eu não tinha noção de somar frações. Eu até sabia fazer com a calculadora e tudo mais, eu conseguia me virar, mas eu não entendia exatamente o porquê daquelas coisas. Eu não entendia qual que era o intuito, não sabia fazer através de conhecimentos teóricos. Daí as pessoas perguntam, tá, Eduardo, mas se você não sabia fazer isso, como que você teve nota para conseguir ingressar numa faculdade de engenharia em uma universidade federal? O primeiro ponto é que era uma universidade pouco concorrida e eu ainda fui um dos últimos a conseguir ingressar. Eu entrei nas vagas remanescentes, a chamada nominal, no caso, e eu fui o penúltimo da minha turma a conseguir ingressar na turma, certo? Lógico que isso não me afetou em nada para conseguir me formar depois, mas eu entrei com uma nota extremamente baixa. Se eu não me engano, eu acertei naquela época em torno de 20 questões na prova de matemática. Mas obviamente, na prova de matemática tem questões que são ridiculamente fáceis, como a gente sabe, né? Eu ensino matemática aqui para vocês têm noção disso. Mas o que eu quero dizer aqui é que mesmo que eu não tinha uma boa base nessa matéria naquela época, eu consegui tirar uma nota ok para ingressar numa faculdade que era pouco concorrida. Então não era um ITA da vida, uma USP que você precisa de mais de 700 pontos para ingressar. Lá com 600 pontos de média você entrava naquela época. Hoje em dia, com notas ainda menores, você entra. Então a questão da concorrência era muito de boa, por isso que eu consegui ingressar mesmo com pouco conhecimento. Mas daí eu enfrentei isso. Eu entrei na faculdade de engenharia, como vocês sabem, eu reprovei cálculo e quase reprovei também em geometria analítica. Na última prova eu precisava tirar 80 pontos para conseguir passar e eu tirei 85. Então eu passei de raspão em geometria analítica, mas em cálculo eu não consegui e reprovei. E depois da minha reprovação em cálculo, daí eu fiz a matéria novamente com o mesmo professor e aí sim eu aprendi de verdade. Eu entendi como aprender matemática, eu de fato obtive esse conhecimento. Após isso, eu passei com uma ótima nota, eu passei com mais de 90 pontos, gabaritei 2 provas de cálculo, gabaritei a P1, que era a prova de limites, e gabaritei a prova de integral. Eu acabei tirando 95 pontos na prova de derivadas, ou seja, eu consegui uma ótima nota de média e depois disso eu me tornei monitor de cálculo 1 por 2 anos, após reprovar e passar na disciplina quando eu peguei a DP. E hoje, como vocês sabem, eu já dou aula de matemática há 5, 6 anos, ou seja, mesmo com aquela base horrível, eu consegui reverter tudo isso aprendendo a matemática e hoje eu dou aula de matemática, mesmo entrando na faculdade com uma base terrível. Mas como é que eu fiz para aprender matemática depois
depois disso tudo, com uma base horrível, não tinha noção alguma, reprovei em cálculo, como é que eu fiz para mudar tudo isso e aprender a matemática? São 3 pontos chaves e super simples. E não tô falando aqui para exagerar, é simples mesmo, é totalmente ridículo. Cada um individualmente é simples, mas usando os 3 juntos, vira uma coisa enorme que vai te ajudar a aprender a matemática de verdade e sem problema algum. O ponto chave 1 aqui da nossa lista é o seguinte: a prática exaustiva, mas de forma inteligente. No início, quando eu fui aprender matemática, quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu fazia 200 folhas de exercícios para cálculo, fazia 200 folhas de exercício para geometria analítica, só que não deu muito certo. Eu reprovei em cálculo e quase reprovei em geometria analítica. Mas por que isso está errado? Eu aprendi com o erro e vi que era melhor praticar muito, mas de forma inteligente. O que isso quer dizer? Menos quantidade e mais qualidade. Então isso aqui é algo que vocês precisam entender e muitos professores não concordam, só que se você colocar na prática, você vai ver que é realmente isso. Ao invés de você fazer aquelas listas enormes de 30 exercícios que você vê no vestibular, que você vê no caso no pré-vestibular, que você vê na faculdade e tudo mais, é melhor você fazer 5 ou 10 exercícios muito bem feitos. Porque quando você coloca qualidade no seu aprendizado, você consegue absorver mais conhecimento, porque você está aprendendo de verdade aquilo que você está fazendo. Porque muitas pessoas ficam decorando fórmula, por exemplo, porque elas fazem tão mecanicamente que elas não conseguem raciocinar o que elas estão fazendo, e dessa forma elas só vão conseguir resolver um problema quando for algo mecânico. Quando exigir um pouco de interpretação, elas não vão ter noção para conseguir solucionar um problema. Então o ponto aqui você considerar, ao invés de você resolver 30 exercícios mecanicamente, sem ter noção do que você está fazendo, fazer apenas ali por fazer apenas no automático, é melhor você fazer menos quantidade de exercícios, mas com mais qualidade. Ou seja, ao invés de você pegar os 30 exercícios que tem lá no livro, ou determinado capítulo que você está estudando, você pode selecionar aqueles que são mais difíceis, uns 5 a 10 exercícios que são mais difíceis, e estudar eles muito bem, ou seja, resolver eles minuciosamente, entendendo cada etapa do que você está fazendo. Dessa forma, você vai gravar mais esse conhecimento e você vai realmente aprender. E quando você se deparar com uma situação que é um pouquinho diferente, como você aprendeu bem aquele conhecimento, você vai conseguir solucionar esse problema. O principal erro das pessoas, que era o que eu cometi lá no início da faculdade de engenharia, é fazer muitos exercícios sem realmente entender o que está fazendo, apenas para cumprir a quantidade. Mas quantidade não é melhor do que qualidade. É melhor você fazer com qualidade, realmente entendendo o que você está colocando lá na ponta do lápis ou na ponta da caneta, porque assim você vai absorver, vai adquirir mais conhecimento e vai conseguir utilizar depois. Então pense nisso, é melhor qualidade do que quantidade. Por isso, selecione aqueles exercícios que realmente vão fazer você aprender, resolva eles com calma, entendendo realmente todos os passos, que assim você vai aprender muito mais que resolver 200 exercícios. E uma coisa que eu também gostaria de destacar aqui para vocês é o seguinte: se vocês aprenderem matemática, aproveitarem isso para aprender matemática, vocês vão fazer parte de um pequeno grupo de pessoas que realmente têm conhecimento da matéria, porque vocês veem na internet que poucas pessoas realmente sabem de matemática, e assim como eu consegui aprender e hoje dou aula, você também pode aprender. É tipo, por exemplo, aprender inglês. Se você se torna fluente nesse idioma, você faz parte de um pequeno grupo de pessoas, de menos de 1% no Brasil, que realmente são fluentes em inglês. E o que isso ocasiona? Quando você faz parte de um grupo pequeno como esses, de algo que é importante, como aprender inglês, aprender matemática, você consegue conquistar coisas que as outras pessoas não conquistam. Quem é fluente em inglês, por exemplo, recebe os melhores salários, porque tem as melhores oportunidades. Então, hoje em dia, aprender matemática e aprender inglês é algo que vai te colocar lá em cima nas oportunidades de trabalho, e assim você vai conquistar rapidamente os melhores cargos e os melhores salários para você conquistar o que você quer. E uma coisa que você também não precisa se preocupar, que falam muito na internet, que você precisa passar 3 anos para aprender inglês, aprendendo coisas desnecessárias. Esquece isso, não existe mais esse negócio de 3 anos de curso para se tornar fluente e aprendendo o verbo to be, coisas que você nem usa. Você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você realmente precisa, sem enrolação, sem coisas necessárias. E além disso, pagando um valor super barato, que você pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você encontra na jornada do autodidata inglês. Então você não perde tempo. Aproveite essa oportunidade para se colocar dentro de um grupo de 1%, porque assim você vai encontrar as melhores oportunidades e os melhores salários. Não perde tempo. O link está na descrição e também no comentário fixado. O ponto chave 2 também é algo muito
muito importante, só que muitas pessoas não dão bola. São as raízes teóricas que sempre facilitam a sua vida. Dando aula de matemática e resolvendo um exercício do Enem, eu notei na prática como a raiz teórica ajuda muito. Pensa comigo, um quadrado pode ser considerado um retângulo? Responda sim ou não. Se você respondeu sim, você está correto. Um quadrado é um caso específico de um retângulo, em que todos os lados são iguais. Porque a definição de um retângulo é o seguinte: é um quadrilátero cujos 4 ângulos internos valem 90 graus, que é exatamente o que um quadrado é. Esse conhecimento teórico ajudou muito nessa questão, mas tem muitas outras coisas que entender bem a teoria vai te ajudar. Então sabe quando você está tentando resolver um problema de matemática, seja na faculdade, seja no cursinho ou até mesmo na vida, mas você simplesmente não consegue sair do lugar? É porque nesses momentos está faltando uma raiz teórica. Então, por exemplo, você quer resolver um problema de geometria, mas você não consegue sair do lugar. É porque às vezes falta algum detalhe de conhecimento teórico, que nem foi o caso, por exemplo, desse exercício, onde envolvia o conceito de que um quadrado é um caso específico de retângulo. Então, quando você tem maiores conhecimentos teóricos, você consegue sair de situações desfavoráveis por você ter uma boa base. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, você não começa pela fundação. No caso do aprendizado da matemática, a fundação são os conhecimentos teóricos. Então não adianta você só querer resolver exercício, só partir para a resolução e tudo mais, sem entender a base, sem fazer a sua fundação, que é a teoria. Você precisa da teoria para conseguir ter mais facilidade de construir a sua casa, ou seja, construir o seu conhecimento de matemática. Então, por isso, o meu conselho aqui é você ver a teoria antes de resolver exercícios, tá? Não parte direto para os exercícios. Tenta entender bem a teoria, os conceitos, a fundamentação, os conceitos básicos, entender bem isso. E quando você for resolver problemas para praticar, seja na faculdade ou até mesmo no seu cursinho pré-vestibular, o que você faz, por exemplo, quando você está resolvendo um exercício e você não consegue sair do lugar? Busca uma revisão teórica daquele tema para você conseguir identificar se tem alguma lacuna onde você faltou algum conhecimento. Por exemplo, você vai resolver um exercício de funções de primeiro grau, mas você simplesmente não consegue identificar uma forma fácil de encontrar o coeficiente angular. Você precisa de 2 pontos e tudo mais. Você tem muitas alternativas através de fundamentação teórica para encontrar o coeficiente angular de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, o ioiô michiochô. Então, isso são coisas que você só vai conseguir identificar quando você tiver uma boa base teórica. Por isso, não adianta deixar a teoria de lado. Ela é essencial porque ela vai tornar muitas vezes o processo mais rápido, e com esse processo mais rápido você vai aprender mais com menos esforço. Foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu reprovei em cálculo, eu não entendia a teoria da matemática, mas daí o que eu fiz? Eu revisei toda a teoria do ensino médio, eu entendi a parte teórica das funções, entendi o que era domínio, imagem, aprendi bem a teoria que faltava para mim do ensino médio. Eu aproveitei o momento das férias para fazer isso. Como eu reprovei em cálculo, eu revisei essa parte durante as férias. Quando eu entrei na disciplina de cálculo, tudo ficou mais fácil porque minha base teórica já era muito boa, e assim eu consegui ter mais facilidade para aprender a teoria da disciplina de cálculo e assim conseguir ser aprovado na disciplina. E depois, para os demais conhecimentos, para conseguir dar aula e tudo mais, também se tornou muito mais fácil porque eu aprendi a teoria. Então, realmente, quando você está praticando, é interessante você aprender a teoria antes, porque assim você vai ter mais facilidade para de fato conseguir aplicar os conhecimentos matemáticos e aprender muito mais rápido. E o ponto-chave 3, ter humildade para aprender. Isso aqui eu não tive quando entrei na engenharia, para ser sincero. Eu saí do ensino médio me considerando bom em matemática, achei que ia arrebentar e aconteceu o que aconteceu. Eu reprovei em cálculo. Por isso é necessário ter humildade e reconhecer que você precisa da matemática, mas você não sabe tanto quanto você imagina. Ou se você imagina que não sabe, você precisa ter humildade e reconhecer que você pode sim aprender. Então esse negócio de soberba também é algo totalmente ruim e faz as pessoas cair do cavalo. É aquela velha brincadeira que todo mundo sai do ensino médio se considerando bom em matemática, daí entra na faculdade de engenharia, acha também que vai arrasar, que não precisa estudar muito, que vai passar nas disciplinas, e acontece o que aconteceu comigo, por exemplo, acaba sendo reprovado nas disciplinas de cálculo, geometria, equações diferenciais ordinárias e coisas do gênero. Então uma coisa também que você precisa ter é a humildade de reconhecer que você não tem tanto conhecimento quanto você imagina e que você pode sempre aprender. Então tendo essa humildade de estudar
estudar de verdade, se dedicar de verdade, buscar por fazer questões, mas de forma inteligente, como eu mencionei, buscar aprender a teoria, não achar que você já tem todo o conhecimento teórico, que você ainda pode aprender parte de teoria, assim você vai ter um conhecimento mais sólido. E para isso você precisa ter humildade em reconhecer que você precisa sim aprender mais coisas para ter um conhecimento de verdade de matemática. Então esse é o primeiro ponto. Ou até mesmo no cursinho deixam de estudar porque acham, eu já tenho muito conhecimento, então eu não preciso mais de teoria. E às vezes acaba errando uma questão por falta de base teórica. Então essas são coisas que você precisa ter em mente. E o outro ponto são aquelas pessoas que acham que eu nunca vou conseguir aprender matemática. Matemática não é para mim. Gente, uma coisa que eu falo para vocês, por isso presta muita atenção aqui. Qualquer pessoa pode aprender matemática. Não existe ninguém que não consegue aprender matemática. Pessoas assim que têm condição mental de aprender, elas conseguem aprender matemática. Você não tem nenhum chipzinho na tua cabeça que impeça você de aprender matemática. O que acontece é que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras. Só que isso não está nem condicionado à questão cognitiva, no caso a capacidade mental, mas sim de toda a raiz que a gente tem desde a nossa infância. Por exemplo, por que para uma criança que é filho de pais que dão aula de matemática, para ela é muito mais fácil aprender matemática? Porque ela já está em um contexto onde desde pequeno ela é habituada a entender que a matemática não é um bicho de 7 cabeças e que ela pode aprender tranquilamente. Agora, se você está, por exemplo, em uma família onde os pais, os irmãos não têm muito conhecimento de matemática, os seus amigos também não, o que vai acontecer? Você está dentro de um contexto, no caso você está inserido em um ambiente onde as pessoas não têm muito conhecimento de matemática, assim elas sempre vão ter, querendo ou não, um preconceito com a disciplina e vão falar para você repetidamente que matemática é muito difícil e que ninguém consegue aprender disciplina porque matemática é muito difícil. Quando isso acontece, de tanto você ouvir, de tanto você estar inserido dentro desse contexto e matemática é difícil, torna-se muito mais difícil para você conseguir aprender, porque você vai ficar com aquele preconceito, aquele medo, imaginando que a matemática é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade, apenas por conta dessa contextualização que você tem mais dificuldade. Então, para essas pessoas pode ser mais difícil por conta do contexto, mas não é que elas têm mais dificuldade, é apenas por conta do contexto que você está inserido. Agora, a partir do momento que você consegue acreditar que você realmente pode aprender e você se dedica para isso, você vai aprender. Eu dou aula de matemática há 6 anos e eu dei monitoria de cálculo por 2 anos. Eu trabalhei com cada estudante que você achava que realmente nunca ia conseguir aprender matemática, mas depois que a gente conseguiu colocar na cabeça, ele sim poderia aprender com dedicação, buscando embasamento teórico, buscando entender de fato o que estava fazendo, conseguiram aprender muito. Teve muitos casos assim, durante a monitoria de cálculo de estudantes que eu achava que teria muita dificuldade para aprender, conseguiram aprender, foram aprovados e depois tornaram-se monitores também, de tanto que conseguiram aprender. Mas o que vocês precisam nesse caso é realmente entender, ter humildade, que você pode sim aprender e você apenas não conseguiu por falta de dedicação e por conta desse preconceito. Então depois que você coloca essa humildade na cabeça, você consegue aprender matemática colocando os 2 primeiros passos tranquilamente. E foi o que eu fiz. No caso, o meu caso foi um pouco diferente. Eu tinha muita soberba. Eu achava que eu já era um gênio da matemática. Eu saí do ensino médio, mesmo com aquela base horrível do ensino médio, eu achava que eu aprenderia qualquer coisa assim, até mesmo por conta do meu ensino fundamental, que eu tirava notas altas quase sem estudar. Então eu entrei no ensino médio com a soberba. Daí o que aconteceu? Eu caí do cavalo, tive que ter a humildade de reconhecer, não, eu preciso estudar de verdade. Então, para as outras pessoas, que é o caso diferente, onde precisam ter a humildade de reconhecer que elas podem aprender, por mais que elas estão inseridas nesse contexto, elas podem aprender. Você mudando essa mentalidade, que foi o que eu fiz, depois de cair do cavalo. Se você também tem a soberba, você pode mudar isso. E as pessoas que não acreditam que podem aprender, se você mudar essa mentalidade, você vai ter muito mais facilidade para aprender matemática e depois pode, inclusive, até dar aula da disciplina. Então, basicamente, juntando tudo isso, não necessariamente nessa ordem, mas utilizando esses 3 pontos chaves, eu fiz exatamente isso para conseguir aprender matemática e é por isso que hoje eu dou aula de matemática há 6 anos. Mas eu não falo aqui que você tem que se tornar professor. Eu apenas digo que se você seguir esses passos, eu tenho plena convicção de que você vai sim conseguir aprender essa disciplina e não vai receber o troco errado, vai conseguir utilizar a matemática para passar na faculdade e até mesmo para conseguir concluir o seu curso se você passa, por exemplo, em engenharia. Então não tenha medo de matemática. Você pode sim aprender. O que acontece é que às vezes você está com um pouco de soberba, acha que sabe demais ou não sabe, ou às vezes você está num contexto onde você tem um pouco de receio da matemática, mas você pode sim entender que você consegue aprender matemática. Então coloque tudo isso em prática e depois volta, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender matemática sem problema algum. Então é isso, pessoal. Basicamente foi assim que eu me tornei professor de matemática, foi assim que eu consegui aprender essa disciplina de verdade. Você que está assistindo, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, se você passa por algo assim, se você já conseguiu superar também esse problema da matemática, comenta aqui o seu relato embaixo. Isso com certeza vai ser interessante para todo mundo. E você que está assistindo,
se quer ajudar a escolher um dos temas dos próximos vídeos, não esqueça que você pode se tornar um membro potencializador. Com preço super barato, você pode fazer parte do clube dos membros do canal e ajudar a escolher os temas dos próximos vídeos, além de ajudar o canal e fazer parte de uma comunidade exclusiva. Então aproveita, basta clicar aqui embaixo por um preço super acessível, você ajuda muito a gente. Para você que está assistindo esse vídeo e pensa muito em matemática, muitas pessoas acreditam que para saber programar, que é a área da tecnologia que a gente fala bastante aqui no canal, é necessário aprender matemática, precisa ser muito bom em matemática. E eu falo sobre isso aqui nesse vídeo. Lá eu explico detalhadamente se você precisa saber ou não matemática e o quanto que a matemática pode te ajudar para ser um programador. Então, como eu sei que muitas pessoas aqui se interessam por área de tecnologia, que é uma das que tem os melhores salários atualmente, eu fiz esse vídeo e lá eu explico tudo isso para você detalhadamente.